Romanos capítulo 5, versículo 6 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Pai, estamos diante da Tua palavra e aqui queremos, Deus, mais uma vez recebê-la em nosso coração, o alimento espiritual verdadeiro que sustenta de fato o homem é a Tua palavra. E nós não viemos aqui ouvir outra coisa, ouvir doutrinas de homens, filosofias do mundo, não. O que queremos ouvir é a Tua voz. Portanto, fala conosco, nós te pedimos, Senhor. Através do Espírito Santo, ministra a cada um de nós. E usa, Senhor, a minha vida por graça e misericórdia. Dá-me unção do Espírito Santo para que neste poder a Tua palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas e todos nós possamos receber a Tua palavra. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, nesse pequeno texto que a gente leu aqui na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala a respeito da salvação e mostra como Deus operou na nossa salvação. E uma das coisas que a gente precisa entender, e eu falei isso em algumas mensagens atrás, é que a salvação, ela é uma obra de Deus. O problema é que muitas vezes o homem, por seu orgulho, por sua vaidade, sempre acha que ele é responsável por alguma coisa. Sempre acha que ele tem mérito em alguma coisa. E, aliás, nós gostamos de mérito. Nós gostamos de mostrar os nossos méritos, não é? E, a princípio, não há nada muito errado nisso quando isso está num nível aqui humano. Por isso que a gente tem medalhas, troféus, não é? Quem é que não gosta de mostrar as suas medalhas? Olha aqui, recebi essa medalha, recebi esse troféu. É um mérito. Algo que eu fiz, algo que eu ganhei, que eu conquistei e recebi aquele prêmio. Nós gostamos de mostrar isso uns para os outros. O problema é quando nós também queremos fazer isso em relação àquilo que Deus fez por nós, achando que na salvação nós temos algum mérito. E o apóstolo Paulo deixa isso tão claro, né, dizendo que não é por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém mostre aqui o seu troféu, olha a minha salvação. Então, a palavra de Deus diz que a salvação é uma obra de Deus. E por causa disso, é uma obra perfeita. Se Deus realmente salvou, Ele salvou perfeitamente. Ele salvou completamente. Então, quando Deus faz alguma coisa, eu não posso retocar o que Ele fez. Eu não posso aperfeiçoar aquilo que já é perfeito. E é por isso que aquele que é salvo deve ter certeza da sua salvação. Não porque ele a conquistou, não porque ele a mereceu, mas porque Deus realizou isso na vida dele. Como diz o apóstolo Paulo aqui nesse texto, por causa do amor de Deus. Lá em João 3,16, quando a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho para que aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna, a Bíblia mostra que a salvação é um ato do amor de Deus. E esse amor não é condicional, como o nosso. Nós amamos quando alguém faz por merecer o nosso amor. Normalmente é assim nos nossos relacionamentos. Nós somos capazes de amar uma pessoa se ela tiver alguns méritos, e aí então esses méritos muitas vezes nos impressionam e a gente acaba nutrindo um amor por aquela pessoa. Isso é um amor condicional.
Só que a Bíblia coloca nesse texto que a gente leu, que o amor de Deus não está condicionado a sermos bonzinhos, a termos um bom comportamento. Deus amou ao mundo de tal maneira que ofereceu pelo mundo todo a possibilidade de salvação. Não para aquele que a merecesse, mas para aquele que a recebesse. É um dom de Deus, é um presente, e o que eu preciso fazer é receber. Então o apóstolo Paulo aqui enfatiza nesse texto a necessidade de nós termos essa certeza da nossa salvação. Porque se eu não tiver certeza, eu viverei em dúvida. E é muito ruim viver em dúvida. A própria fé, que a Bíblia diz ser aquilo que agrada a Deus e sem ela é impossível agradá-lo, é definida como uma certeza. Certeza do que espero, convicção do que não vejo. Essa é a definição de fé. Ora, se eu não tenho certeza, o que me resta é a dúvida. E na dúvida eu não tenho fé. E na dúvida eu não consigo agradar a Deus. Então é importante ter certeza da salvação. E veja, esse texto aqui, ele começa com um porquê, mostrando a razão que nós temos. Então, quando Paulo diz aqui no verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por quem Cristo morreu? Pelos bonzinhos? Não, ele morreu pelos ímpios, por gente que não valia nada. E quem é essa gente que não valia nada? Eu, você, nós. Então nós somos os ímpios por quem Cristo morreu. Então nós ainda éramos fracos. E foi nessa fraqueza, nessa impossibilidade que nós recebemos do amor de Deus. Então Paulo começa o texto com um porquê explicando a razão da nossa justificação. O assunto anterior aqui é a justificação pela fé. E aí ele explica por que foi dessa forma. Porque Cristo, mesmo quando ainda éramos fracos, morreu no tempo certo pelos ímpios e nós éramos estes ímpios. Então ele mostra as razões da nossa certeza no texto a seguir, quando ele desenvolve aqui então esse tema. Então nós, nos próximos versos que nós veremos aqui, né, ele faz 4 afirmações a respeito dessa certeza que nós podemos ter a respeito da salvação. A primeira delas, no versículo 6 até o versículo 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha o que ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ele diz assim, olha, é difícil que por uma pessoa boa alguém morra, mas vamos até admitir que isso possa acontecer, que alguém se disponha a morrer por um bom, que ainda que seja difícil. Aí o que ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus morre mesmo eu sendo ímpio. Jesus se oferece por mim, me ama, Deus me ama, ainda enquanto eu sou ímpio, e oferece para mim a possibilidade de escapar da condenação eterna que está reservada para aquele que simplesmente recusa a salvação oferecida. Então o texto deixa claro aqui que Cristo morreu por nós. Essa é a razão da salvação. Não foi porque eu fiz um dever de casa, não foi porque eu cumpri algum preceito religioso, mas foi porque Cristo morreu por nós. No versículo 6, ele diz que ele morreu a seu tempo. Veja, a morte de Cristo foi no tempo certo. Qual é o tempo? A Bíblia fala aqui em Gálatas capítulo 4, vamos ler? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, no tempo certo, Deus enviou seu Filho.
A salvação não adianta nem atrasa. O relógio de Deus não adianta nem atrasa. Tudo acontece no tempo certo, no tempo que deveria acontecer. E a Bíblia diz que Cristo vai voltar. Sabe quando? No tempo certo. No tempo que deve acontecer. Porque Deus faz tudo a seu tempo. A morte dele, como diz o verso 6 e o verso 7, não foi pelo justo, mas foi pelo pecador. Como Jesus mesmo explicou, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Os sãos não precisam de médicos. Então, o que Jesus veio fazer pelo ímpio. O que o homem às vezes esquece é essa condição de ímpio. E começa a achar que era bom. Começa a achar que merecia a salvação. Começa a achar, como eu digo aqui várias vezes, se comparando com outros, que não é tão ruim assim. A gente faz uma escala de ruindade, e aí a gente se coloca bem lá no princípiozinho. Eu não sou tão ruim. Existe gente muito pior do que eu. Ah, concordo, existe. Pode ser que exista mesmo, mas você também é ruim. Só não é tão ruim, mas é ruim. Qual é a diferença do ruim para o tão ruim? É ruim do mesmo jeito. Não é? O ruim não se torna bom porque tem alguém que seja pior do que ele. É isso que nós muitas vezes não conseguimos entender. Então o texto aqui vai deixar isso claro. E aí ele diz no verso 8, que é fundamental para a gente compreender, que Deus prova o seu próprio amor para conosco. A prova desse amor que Deus fala lá em João 3,16, ela é provada pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto eu ainda era pecador. Todo aquele que Jesus salva, é salvo no seu pecado. Não é salvo porque ficou bonzinho, aí diz, agora eu vou recebê-lo, venha para a minha igreja, fique aqui, passe a ser adotado por mim, vire meu filho. Não, é recolhido, é acolhido ainda como pecador, e essa é a prova do amor de Deus por nós. Aí sim, a gente consegue entender lá o texto de João 3,16, né? Porque está escrito lá em João 3,16, como já citei e vou ler contigo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus que nos salvou. E agora Romanos capítulo 8, versículo 32, está escrito assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o que Paulo aqui questiona, fazendo uma pergunta retórica para que eu possa entender. Deus não poupou o seu filho, por amor ele deu, como está lá em João 3,16. Ora, esse que deu sem poupar, que entregou por nós, ele entregou o principal, será que então ele não vai nos dar também de graça todas as coisas? Entenda a graça de Deus. Mas nós estamos sempre querendo estabelecer com Deus um relacionamento baseado no mérito, baseado no toma lá, dá cá. Olha, Senhor, eu fiz isso assim, assim, então me faça isso também, por favor. Olha, Senhor, eu tenho sido bom, então, por favor, seja bom comigo também. Paulo fala que isso é de graça. Deus me deu a salvação de graça. Deus, quando me abençoa, o faz de graça. Ele também nos dá graciosamente todas as coisas, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então, esse plano de salvação foi elaborado por Deus, foi concretizado por Deus, foi todo realizado por Ele através de Jesus. E segundo a Bíblia, esse plano é bem antigo. Abra a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 13. Lá no final, em Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, há aqui uma observação importante, dizendo assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Está falando da besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, adorarão a besta. No livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde quando? Desde a fundação do mundo. Esse plano é antigo, irmãos. Esse plano foi estabelecido até mesmo antes do homem pecar, porque Deus sabe de tudo.
não é surpreendido por nada, não fica espantado com qualquer uma de nossas reações, mas ele tem a presciência de todas as coisas e o plano já estava estabelecido. O Cordeiro simbolicamente já foi morto antes do mundo ser fundado. Então essa é a salvação que operou Deus em nós, da qual nós podemos ter certeza. É um plano desde a fundação do mundo, mas que foi concretizado na cruz. Naquele momento que Jesus diz, está consumado. O que ele fala com isso? Está pronto, está realizado, está terminado, está acabado. Aquilo que foi planejado lá antes da fundação do mundo agora é simplesmente concretizado na cruz do Calvário. Então nós temos que entender essas coisas. O que eu estou falando aqui são doutrinas muito básicas, mas que muitas pessoas hoje estão em Cristo ou estão na igreja e não entendem, não conseguem compreender, ou porque foram mal ensinadas, porque se acostumaram com um relacionamento corrompido com Deus e precisam entender essas verdades. Então, o que a Bíblia vai dizer, voltando lá ao texto em que a gente estava, em Romanos, né, onde estávamos no capítulo 5, do 6 ao 8, né, que nós lemos, a nossa condição, pelo que dizem esses versículos, não era boa. Éramos ímpios, éramos pecadores. Não vamos esquecer disso que nós éramos. Aí ele diz agora no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, olha como nós éramos inimigos, antes de ser salvo, você era inimigo, agora você é amigo de Deus. Mas antes você era inimigo. Veja que Deus não faz uma graduação, não tem uma régua assim dizendo os totalmente perdidos, os mais ou menos perdidos, os quase salvos e os salvos. Ele coloca isso de um extremo ao outro. Ou é inimigo ou é amigo. Ou é filho do diabo ou é filho de Deus. Ou está debaixo da ira ou está debaixo da graça. Não tem uma escala de graduação que eu vou progredindo com o tempo, ou com comportamento, ou com qualquer coisa desse tipo. Então, o que a Bíblia diz aqui para mim é muito simples. Quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? A morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então ele diz, a tua condição era de ímpio, a tua condição era de pecador, a tua condição era de inimigo, e mesmo nessa condição de inimigo você foi reconciliado, ou seja, fez as pazes. Reconciliar é juntar de novo, reaproximar é fazer as pazes. Então você foi reconciliado e você será salvo pela sua vida. Agora você foi reconciliado através de quê? Da morte de Jesus. Como é que você fez as pazes com Deus? Você trouxe um presente para Deus? Você trouxe uma oferta? Você o agradou? Você retalhou o seu corpo para que ele então olhasse com benevolência para você? A Bíblia diz que não. Você se tornou de inimigo em amigo porque Cristo morreu por você. Veja como isso é contrário a todas as outras religiões. O que ensinam as religiões, desde as mais primitivas, lá dos índios, das cavernas lá? Olha, eu quero que chova, então eu danço a dança da chuva. E aí o Deus da chuva me abençoa com a chuva. Né? Eu preciso de perdão, eu preciso agradar a Deus, eu preciso aplacar a ira de Deus, então eu ofereço a Ele alguma coisa. E aí Ele aplaca a sua ira e Ele não me dá o castigo que eu mereço. Essa é a relação das outras religiões. Mas o que a Bíblia diz sobre nós? Que nós fomos reconciliados porque Cristo morreu por nós. Não houve nenhuma troca, não houve nada que eu desse ou fizesse que me tornasse então merecedor da amizade de Deus. Não, segundo a Bíblia, isso foi feito pela morte de Jesus. Então, a minha certeza da salvação não se apoia em algo que eu fiz, nas minhas qualidades. Porque as nossas qualidades, elas certamente não duram muito, né? Todos nós aqui temos qualidades, posso crer? Agora eu digo outra coisa, todos nós temos defeitos. Posso crer mais ainda, né? Mais ainda, mas é uma realidade.
Então, as minhas qualidades, elas podem variar ao longo do tempo. Então, a minha convicção da salvação não são nas minhas qualidades, no meu bom desempenho, no meu bom comportamento, mas a minha certeza da salvação é porque foi algo que Jesus fez por mim, entregando a sua vida por mim, porque eu era fraco, como diz o versículo 6 aqui, que a gente leu, olha, ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos fracos. Não era forte, nunca fui, nunca vou ser forte o suficiente para merecer de Deus alguma coisa. Então eu não tenho certeza da minha salvação porque eu sou o cara, mas porque Cristo morreu por mim, porque Ele realizou essa obra. Então o verso 6 diz que éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, éramos ímpios, fracos, ímpios, pecadores, tudo isso nós éramos. Então nós éramos contrários a Deus, contrários aos valores estabelecidos por Deus, e foi nessa condição que nós fomos salvos, éramos pecadores. Veja o verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estou repetindo para que isso fique bem gravado no coração de cada um de nós. Esta era a nossa condição. Contrários a Deus, éramos pecadores, praticantes do pecado, errantes no nosso modo de viver. Então foi nesta forma que fomos alcançados pelo amor de Deus. Assim Deus salva o homem, através da aplicação do seu amor, que nos dá a graça que não merecemos, e a misericórdia que evita a punição que seria merecida. Como diz o verso 10, leio mais uma vez, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, mais uma vez para me lembrar, você era inimigo de Deus, e mesmo assim você foi salvo por Deus. Então, a nossa condição antes da salvação não era boa. Era esta a condição e assim a Bíblia define. Veja o que diz Tito, a carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3 ao verso 7. Pois nós também outrora éramos nécios. Olha o que ele diz. Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha que retrato Paulo traça aqui de nós. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Mais uma vez, então, Paulo coloca as coisas como elas são, a verdade nua e crua. Não merecíamos, mas fomos salvos por algo que Deus fez. E é porque Deus fez que eu confio nessa salvação. Que eu confio que ela foi bem feita e que ela é perfeita, porque não foi feita por mim. Eu não confio nas obras dos homens. Você confia? Por mais imponentes que elas sejam, de vez em quando você tem uma obra maravilhosa que dá um terremoto, uma coisa cai, né? Olha que estrutura linda e vai ao chão. As obras dos homens não são confiáveis, mas as obras de Deus, eu posso confiar nelas. Então, outra coisa que aquele texto me diz, voltando lá a Romanos 5, é que além de eu entender quem eu era e o que Deus fez por mim, eu preciso entender também que Deus age constantemente na vida daquele que é salvo. Por isso eu posso ter certeza da salvação, porque Deus continua operando na nossa vida. Deus continua trabalhando. Salvar, Ele já salvou, mas Ele continua trabalhando.
A boa obra começada, ela será completada. Deus continua trabalhando na nossa vida. E lá no texto em Romanos 5, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos da ira, salvos pela vida de Deus. Deus está trabalhando em nós. E isso Deus tem feito. Nós fomos reconciliados. E agora temos uma nova vida diante de nós. Se Deus já nos fez justos, com certeza nos salvará. Quando Jesus morreu por mim, Ele me justificou. Eu que não era justo, eu que era condenado, fui agora tornado justo aos olhos de Deus. Ora, se isso foi feito por mim, então é claro, é óbvio que eu tenho certeza que Ele vai me salvar da sua ira, que Ele vai me livrar da sua ira, porque Ele me tornou justo aos seus olhos. Ele me tornou justo. Isso não quer dizer que eu de fato me tornei justo, porque nós ainda cometemos injustiça. Ou alguém salvo não comete mais injustiça? Você acha isso? Você não erra às vezes nos seus julgamentos? Você não erra às vezes no seu procedimento? Então nós continuamos cometendo injustiças, mas agora somos justos aos olhos de Deus, por causa do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então eu preciso entender a salvação, e eu coloco aqui como exemplo a salvação em 3 tempos. Vamos dizer assim: no passado, pela justificação, eu fui tornado justo. Isso aconteceu no dia da minha salvação. No presente, eu estou num processo de santificação. Posso crer? Estamos num processo de melhoria, de aprendizado, de santificação. Isso está acontecendo e isso vai me tornar santo. Quando fui salvo, já fui tornado justo. Agora eu estou caminhando para a santidade. Salvação não tem relação com santidade. Deus não veio salvar santos, veio salvar pecadores. Mas tornou esses pecadores justos para que eles possam caminhar para a santidade. Para que eles possam agora perseguir o alvo da santidade. E isso então é o tempo presente. É a vida que vivemos hoje e continuamos a viver continuamente. E o terceiro tempo é o tempo futuro. Porque nesse tempo futuro a salvação vai produzir a glorificação que vai nos transformar. Quando formos ter um encontro com o Senhor, seja pelo arrebatamento ou pela morte, a Bíblia diz que não será nesse corpo que temos, mas num corpo glorificado, aonde não há mais pecado, aonde não há mais dor e não há mais doença, aonde não há mais falhas. Então são os 3 tempos que você pode perceber na salvação. Fez no passado, continua fazendo no presente e ainda fará no futuro, para que a gente possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor lá na glória. Isso ainda vai acontecer. Então Deus atuou no meu passado, atua no meu presente e com certeza ainda vai atuar no futuro de cada um de nós. Então, o que eu preciso entender, que a salvação não é apenas aquilo que fez Deus lá atrás, quando eu me rendi, mas Ele continua trabalhando na nossa vida. Eu posso ter a certeza da minha salvação, porque Deus ainda está trabalhando na minha vida e vai fazer isso até o fim. E como diz a Bíblia, Ele é poderoso para completar essa boa obra que uma vez iniciou em nós. Ele vai levá-la até o fim. Essa obra é completa. Deus não deixa nada pela metade. A ação dele em nós é que vai provocar uma reação da nossa parte. E aí a gente vê lá em 1 de João, no capítulo número 4, no versículo número 19, o apóstolo João dizendo assim: nós amamos. Por que que a gente ama? Porque Ele nos amou primeiro. Desfez-se aqui qualquer mérito nosso. Eu amo a Deus. Eu só sou capaz de amá-lo
porque Ele me amou primeiro. Eu só sou capaz de fazer alguma coisa boa porque Ele a realiza em mim. É Ele que traz o sim e o amém, como diz a Bíblia. Então, as boas obras que hoje fazemos foram aquelas que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Se alguma virtude eu tenho, foi Ele que colocou em mim. Até a capacidade de amá-lo. Veja, o homem até quer mérito porque eu amo Deus. Aí a gente fica discutindo entre nós. Quem é que ama mais a Deus? Eu ou você? Quem é o filho mais amado? Ou quem é o filho que ama mais? Os discípulos discutiram isso. Quem é o maior entre nós? Você viu no que deu isso, essa discussão? Porque isso é coisa de homem. Competição, humanidade é assim. Competição, ver quem é o melhor. Está lá a medalha, está lá o mérito, de novo, entrando na história. Mas aí Deus diz assim, você o ama porque Ele te amou primeiro. Você é salvo porque Ele te amou sendo pecador. E aí morreu por você, mesmo você estando nesse estado deplorável de vida. E Ele te deu condição de ser salvo. Então não é algo que eu fiz ou que eu conquistei, mas é algo que Ele fez em mim. E esse agir constante de Deus é que traz a certeza da salvação. Veja, eu estou falando para aquele que verdadeiramente é salvo. Não é para quem está na igreja. Entenda a diferença. Tem muita gente que está na igreja e que não é salvo. Jesus mesmo falou sobre isso. Na igreja existe o joio e o trigo. No final serão separados. Entende? Então não estou falando de frequência, estou falando de salvação verdadeira. Estou falando de gente que verdadeiramente é salva. E você que é salvo sabe que é salvo porque você sente que Deus age na sua vida. Todo tempo você percebe Deus agindo na sua vida. Você percebe quando o Espírito Santo te incomoda por causa de um pecado, por causa de um erro. Você percebe quando Deus te ensina através de uma circunstância, de uma situação. Você percebe quando a palavra de Deus se cumpre. Então você sente que Deus está sempre trabalhando. Aí você tem certeza da sua salvação. Porque se eu olhar para mim, se você olhar para você e olhar para os erros que a gente ainda comete, a gente fica em dúvida. Será que eu sou salvo mesmo? Mas não é porque eu faço ou deixo de fazer, mas é pelo que Deus fez e continua fazendo e ainda fará no futuro. Essa é a diferença que muita gente não consegue entender. Há um agir constante de Deus na nossa vida. E aí volta ao texto para a gente encerrar. Lá no verso 11 do capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo então termina dizendo, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós recebemos de Deus uma nova posição de vida, reconciliados, afastados e agora aproximados. Não apenas os argumentos aqui anteriores, mas Paulo ainda diz, você foi recebido por Deus, reconciliado por Deus através de Jesus. E ele diz para que você se glorie nisso. Ele não fala e nunca incentiva a gente se gloriar pelas conquistas, pelas realizações. Eu fiz, eu aconteci, eu realizei, eu conquistei, eu preguei, eu ensinei, eu batizei. Ele não manda você se gloriar nessas coisas, mas ele diz aqui claramente para a gente se gloriar porque ele nos reconciliou. Porque ele promoveu a nossa reconciliação com Deus. Nisto você deve se gloriar. Mostrando que toda a salvação está centralizada em Cristo, em Jesus. É obra dele, foi ele que fez. Se você ler esse texto aqui, você vai ver que Cristo é mencionado aqui 9 vezes, em 11 versículos de Romanos capítulo 5. Jesus, Cristo, Jesus, Cristo. É ele, é ele, é ele. Não sou eu, não é você, é ele que faz. Não é mérito meu, não é mérito seu, é mérito dele. E Paulo repete. Não sou salvo por ser bom, mas sou salvo por causa de Cristo. Ele me reconciliou e eu posso voltar a me relacionar com Deus,
porque antes Deus estava irado comigo, assim como Deus está irado com o mundo inteiro. A Bíblia fala também claramente que aquele que não se rendeu a Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Permanece. Quer dizer que ela nunca foi tirada. O mundo está sob a ira de Deus. Ela não foi removida. O que é removido desse mundo somos nós que somos salvos. Quando você é salvo, você é retirado desse mundo. Você é sacado disso. E você é poupado dessa ira, que permanece sobre aquele que não é salvo. Sobre eles permanece a ira. Sobre você, você é poupado dela. Então não tem mérito também aí. Você só foi poupado. Você foi salvo. O salvo, como eu disse aqui outro dia, não tem mérito. Você está se afogando, está tentando respirar e não consegue. Alguém vai lá e te salva. Qual é o teu mérito nisso? Eu segurei com força o salva-vida. Esse é o teu mérito. A gente quer sempre inventar um mérito. Quem está morrendo não tem mérito nenhum. Quem está a ponto de se perder não tem qualidade nenhuma. A qualidade é toda daquele que salvou. O mérito é todo daquele que fez o esforço para a salvação. E no caso de Deus, o esforço foi dar seu filho. E no caso de Jesus, foi entregar a sua própria vida. Então ele me reconciliou para que eu volte a me relacionar com Deus, que antes estava irado comigo. E agora que eu tenho essa certeza, agora que eu entendo bem as coisas, e agora que eu posso entender o agir de Deus em mim e perceber, de fato, eu sou salvo, agora Deus espera de mim alguma coisa. As boas obras que de antemão Ele preparou precisam ser realizadas. A nova vida precisa ser vivida, não é? A santificação precisa fazer parte desse processo. Isso é tudo uma consequência. Mas agora que eu tenho certeza da salvação, eu tenho condição também de trabalhar na salvação dos outros. Sabe a coisa mais incoerente para mim? É você querer passar para alguém algo que você não tem certeza. Por exemplo, se você trabalha com venda, você não consegue vender direito um produto no qual você não acredita. Você pode até tentar disfarçar, mas você sabe que está enganando a pessoa. E aí você acaba não conseguindo vender direito aquele produto. Imagina o evangelho, mal comparando, não é um produto, mas você precisa compartilhar. Mas como é que você vai compartilhar algo se você tem dúvida sobre aquilo que você está compartilhando? Como é que você vai evangelizar alguém se você não tem certeza da tua salvação? Como é que você vai passar para alguém que Jesus pode salvar se você mesmo vive nessa dúvida constante? Infelizmente, parece que até algumas igrejas gostam de se aproveitar dessa síndrome de medo. Bote medo nas pessoas, para que elas nunca tenham certeza de nada e elas sempre dependam do pastor e da igreja. Coloque medo nelas, para que elas sempre vivam debaixo de terror e presas a alguém que sempre está dizendo para elas o que fazer. Não é esse o plano de Deus. Se eu vou passar o evangelho para alguém, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Eu tenho que conhecer muito bem esse produto, entre aspas, que eu estou oferecendo para alguém. Eu tenho que ter essa convicção. E uma vez que eu tiver essa convicção, aí vai se cumprir. Para encerrar, abra aí a palavra em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, até o versículo 20, aonde está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ministério é serviço, é trabalho. Deus me reconciliou com Ele através do que Cristo fez. Já vimos isso tudo no início da mensagem. Mas agora está aqui uma novidade. Ele me deu o serviço, o ministério da reconciliação. Ou seja, levar para as outras pessoas que essa reconciliação é possível do mesmo jeito que você está recebendo aqui pela palavra. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra
da reconciliação. Quem é que prega a palavra da reconciliação agora? Nós. Mas como você vai pregar algo que você não acredita? Como você vai pregar sobre algo que você tem dúvida? Me diga. Mas foi confiado ao salvo a pregação da reconciliação, o ministério da reconciliação, de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele diz então que nós somos embaixadores. O que o embaixador faz? Ele representa aquele que o enviou. Então nós representamos Jesus. Assim como o representante comercial vai lá mostrar o seu produto, nós representamos Jesus para mostrar às pessoas que elas podem ser reconciliadas com Deus, porque Jesus fez isso por elas e que elas vão receber desse amor, mesmo ainda sendo pecadoras. E depois Deus vai trabalhar na vida delas para levá-las à santificação. E no final ainda vai glorificar, para que elas possam ter um encontro final com Deus. Essa é a mensagem que nós precisamos pregar. Só que antes de pregar, você precisa acreditar. Não tenha dúvida da tua salvação, a não ser que você não seja salvo mesmo. Aí já é outra certeza também, não é dúvida. Porque quem é salvo tem certeza. Já tem aquela musiquinha, né? Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Diga amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, fala com teu povo pela tua palavra, Pai. Tira todo o engano do coração, tira toda a doutrina errada, meu Deus, que talvez tenham aprendido ao longo de tanto tempo. Mas que o Senhor fale a verdade com cada um de nós, e essa verdade seja recebida para mudar a nossa vida, para mudar o nosso relacionamento contigo, que não será mais de medo, mas será de amor. Porque se nós o amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Se nós hoje temos condição de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa, é porque o Senhor investiu em nós. Porque o Senhor nos reconciliou e nos tirou da ira que pairava sobre o mundo inteiro. O Senhor nos poupou. Que isso seja entendido por cada irmão e que cada um seja fortalecido por essa certeza, para que também nós possamos levar adiante a mensagem da salvação. Mas de forma correta, sem troca, sem barganha, falando a verdade, para levar aquele que não te conhece ao encontro contigo e à rendição completa. Pai, eu oro pela igreja, por cada um dos irmãos. Fala conosco, nos ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.